Você está assistindo Morning Show. E lá no nosso Instagram nós estamos perguntando para você que já conhece o Morning Show, já participa, e para você também que não conhece. Conhece o nosso Instagram? Entra lá, @tvtemplo. Hoje nós vamos falar sobre a mentira. Estamos falando desde as 7 horas da manhã, nós estamos aqui com vocês que estão ligadinhos. Compartilha com seus amigos e pergunta a opinião deles, marca lá. O que você acha? Quem mente mais? Crianças ou adultos? E aí, qual que é a sua opinião? E você? É um mentiroso de carteirinha? É difícil assumir isso, né? É difícil, né, Deise? Mentiroso não costuma falar assim, olha, eu sou mesmo, eu minto. Não fala, né, Deise? Geralmente a pessoa, não é que eu minto, assim, que eu não falo totalmente a verdade, não é que eu minto. As pessoas, realmente é algo difícil, né, de se admitir. Especialmente porque fala que não, a mentira é pra ter um resultado bom, foi por um bom motivo, né, que eu contei uma mentira. Será? A mentira vai valer a pena? Já tem o ditado que diz, né? Mentira tem perna curta. E quando você for descoberto, hein? Como é que vai ser? Vamos ver os comentários do pessoal que está participando no Instagram. A Abigail diz assim: eu menti mais depois de adulta. Foi aquele comentário que a Fabíola tinha falado agora há pouco, né? Que a pessoa passou a mentir mais após ela se tornar adulta. E é algo que às vezes acontece realmente. Você vai, como eu falei, vai entrando em uma mentira na outra. Quando você vai ver, a sua vida toda é uma mentira. Tudo é baseado na mentira. Parece que realmente vira um vício. Você não consegue mais ser sincero, não consegue falar a verdade. E quando a gente fala aqui sobre ser sincero e falar a verdade, não é tudo que vem na nossa cabeça que você vai sair falando. Mas é as coisas básicas da vida, você tem que ser sincero principalmente com você mesmo. Então tome muito cuidado, porque às vezes aquela maniazinha, né, de falar uma mentirinha lá quando você era criança, olha aí, quando você se torna um adulto, você fica com aquele vício. Como que é mesmo que você falou, Fabíola? Mitomania. Já o doutor Igor vai explicar pra gente o que é isso. Vamos ver mais um comentário. A Kemily falou: os adultos, ela acha que mente mais. Porque a criança mente, mas pensando que não é tão grave e prejudicial, que é diferente dos adultos, né? E a Alessandra acha que os adultos mentem mais. O pessoal tá falando que é adultos, é que a gente não teve tempo de mostrar todos os comentários. Você pode entrar lá e conferir, mas a maioria tá dizendo que é os adultos. Eu não sei se é porque eles têm tido más experiências, né? Pessoas que têm encontrado por aí, pessoas mentirosas estão descobrindo, ou se são eles próprios que estão mentindo. Tem mais algum comentário? A Cris Andrade diz assim: não tenho dúvidas nenhuma que são os adultos. As crianças são tão verdadeiras, devemos aprender com elas. Lembro do meu filho quando era pequeno, que até os professores se admiravam por ele sempre me contar tudo o que acontecia e tudo o que ele fazia, mesmo quando era algo errado. Hoje ele tem 16 anos e graças ao Senhor Jesus que o Espírito Santo mostra a ele para que me diga tudo até hoje. Olha, Cris, bem-aventurada é você, porque o menino de 16 anos, né? Falar tudo, realmente é só tendo Deus na vida dele, e isso, assim, não tem preço que pague uma pessoa quando ela se converte, quando ela tem o Espírito Santo e ela se torna essa pessoa viva, essa pessoa verdadeira. Então, parabéns pela sua fé, pela fé do seu filhão, e continue assim, porque só mantendo a nossa fé, nossa perseverança, que a gente consegue continuar a nossa caminhada da fé e continuar sendo sinceros e verdadeiros, né? Exatamente. E você que está em casa, você está pensando sobre esse assunto? Você tem dito pequenas mentiras, até grandes mentiras, pensando no seu benefício próprio, esquecendo de olhar para quem está do seu lado, somente tentando se livrar de uma situação, tentando agradar os outros. E aí você cria uma história. Cuidado! Uma hora você pode se dar mal. E isso, segundo a ciência, tem até um nome. Acho que é mitomania. Vamos conversar com o Dr. Igor Duarte, que é neurocientista. Ele que trabalha aí estudando o nosso cérebro. Vamos ver se isso aí realmente é real. Dr. Igor, está conectado conosco? Conectado. Bom dia, Fabíola, Desiane. Prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Bom dia, doutor, bem-vindo. Nós estávamos conversando ontem e eu perguntei realmente isso para o senhor. A mitomania existe? Como é que é isso? Explica para quem está em casa, para a gente entender.
Olha só, a mitomania é uma doença, né, onde o indivíduo ele fala mentiras compulsivamente, né? Existem pessoas que têm compulsão alimentar, têm compulsão por uso de substâncias entorpecentes. O mitômano, ele tem compulsão por falar mentiras. As mentiras que o mitômano ele conta não necessariamente vão beneficiá-lo, né? Como, por exemplo, psicopatas contam mentiras para se beneficiar de uma situação, né? Quem tem a mitomania, ele apenas conta mentiras, uma mentira atrás da outra, a vida dele gira em torno de contar mentiras. E como ele se acha normal, para ele é normal, raramente um psiquiatra encontra um portador de mitomania no seu consultório. Ele acha, então, porque ele não fala. Ele fantasia muito, doutor. Ele mistura a realidade com a fantasia e para ele aquilo se torna uma realidade. Por isso que ele não fala que ele é um mentiroso. Então, primeiro, para ele é normal, o mundo funciona daquele jeito, né? Ele não se vê como uma pessoa, entre aspas, problemática, mas um dos pontos que ajuda a fechar o diagnóstico é justamente a quantidade de fantasias. Existe muita fantasia na história, tem pontos de realidade na história que ele conta, mas as fantasias são muito extremas. E o interessante é que sempre no final da história, né, o mitômano, ele sempre se sai como o herói daquela história. Então, no final da história, ele é o grande herói. Esse é um ponto-chave para realizar o diagnóstico quando esse aparece no consultório. É isso que eu ia perguntar agora, doutor, porque quando ele aparece no consultório. Mas e as pessoas que estão em casa, de repente, como que ela pode observar e detectar se ela se enquadra nesse quadro de mitomaníaco? Como que ela pode identificar isso? Existem os sinais? Como que a pessoa que está... Porque o senhor disse que ela praticamente não se vê como uma mentirosa, né? Não, ela acha que está correta. Como que ela pode identificar isso? De forma alguma. Os relatórios dos especialistas que trabalham com isso, os psiquiatras, dizem que quando o mitômano chega no consultório, é porque ele já foi indicado, porque a vida dele virou de cabeça para baixo. Problemas com a justiça, problemas de relacionamento com as pessoas, por conta dessas mentirinhas que não necessariamente vão passar outras pessoas para trás, mas esse indivíduo ele tende a contar mentiras no trabalho, ele tende a contar a mentira para a justiça, ele tende a contar mentiras para o seu cônjuge, né? Isso certamente vai dar problema, né? E alguém vai indicar por outros problemas que não pelas mentiras, mas como problemas de antissocial, né? Problema relacionado a borderline. E aí esse indivíduo chega até o consultório psiquiátrico. Aí sim o psiquiatra consegue diferenciar um do outro e fechar o diagnóstico, né? Juntando todos os detalhes ali, fecha o diagnóstico de mitomania. Então a mentira abre a porta para começar a ter outros problemas. Aí tem muitos problemas, né? Muitos problemas, mas percebe, isso leva muito tempo para acontecer, né? A gente está falando de um indivíduo que começou a mentir ali, a enquete diz quem mente mais, criança ou adulto, né? Eu acho que os adultos mentem muito mais, então é nessa fase que você começa a ganhar mais audiência e aí você, vamos dizer assim, você é incentivado a contar mais histórias e contar mais fantasias, né? E aí a sua vida inteira gira em torno da mentira. O interessante é que a mentira, ela não é exclusiva dos seres humanos. Existe mentira na natureza. A natureza. Por exemplo, existe um passarinho que chama João Bobo. Se você pegar esse pássaro na mão, ele conta uma mentira do jeito dele. Ele se finge de morto. Isso é importante para ele naquela situação. O camaleão também conta uma mentira. Dependendo da situação onde ele está, ele adquire as características daquele ambiente. Biologicamente, isso é contar uma mentira. Nós, seres humanos,
nós nos comunicamos de forma verbal e nossa mentira, ela é verbal também. As mentiras que os humanos contam, normalmente, né, é para levar algum tipo de vantagem ou para se sair melhor numa situação, numa determinada situação. É da onde vem aquela história, né, Fabíola? A famosa, aquela história do pescador, né? Todo mundo aqui já ouviu o conto do pescador, porque pega um peixinho desse tamanho, fala que pegou um peixe desse tamanho, vira uma mania realmente, né? Exatamente. Para ter algum tipo de vantagem, nem que seja receber um elogio, né, doutor? Isso, o problema ganha audiência, né? Ganha audiência, as pessoas passam a prestar atenção em você. Exatamente. E o problema é que uma hora isso é descoberto, né? Esse é o grande problema, além da pessoa viver numa vida de ilusão, né? Porque ela sai da realidade, ela não encara os próprios problemas, porque ela cria uma fantasia. Essa fantasia é uma fuga, uma espécie de fuga, né? Para a pessoa não enfrentar os próprios problemas e resolvê-los. O interessante é que a partir de uma mentira precisa vir outra. Então, uma mentira para encobrir a outra. Então, você está sempre contando mentiras, e isso vai gerar um problema. Porque em algum momento contamos mentira. Então, outro dia eu fui na casa de um colega, ele me serviu um café que não estava muito bom e ele me perguntou, como está esse café? Né? E aí, para não atrapalhar o relacionamento, não, está ótimo o café. É uma mentira, né? É uma mentirinha, inofensiva, mas é uma mentira. Então, se a gente não se policiar, né, agora, a gente também... Olha, eu estou pensando aqui, doutor, agora teu amigo já sabe que você mentiu. É verdade. Mas não, agora todo mundo em casa está pensando, isso daí eu já fiz, hein? Mas não era para não estragar a amizade. Deise, o bolo que você trouxe hoje estava realmente gostoso, tá? Não, mas eu nem sabia que era mentira, né? Muitas passam despercebido. Exatamente, isso é perigoso. Então, se a pessoa resolve ser verdadeira, ela tem que ser verdadeira e arcar com as consequências, mas sempre a verdade tem que prevalecer, né, doutor Igor? É a melhor saída sempre. Isso, manter a amizade baseada na verdade, porque é saudável, mesmo que muitas pessoas vão se afastar de você porque elas gostavam das histórias, das fantasias, porque era muito agradável mesmo ouvir todas aquelas histórias. Só vão ficar perto as pessoas que realmente gostam de você, gostam da sua personalidade, do seu jeito e da sua característica nova, que é contar a verdade. Muitos mais amigos verdadeiros essa pessoa terá. Doutor Igor, eu agradeço muito pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos e por mais um dia a sua participação aqui conosco no Morning Show. Muito obrigado pelo convite, eu estou sempre à disposição. Um ótimo dia a você e aos telespectadores. Obrigada, para o senhor também. Valeu.